Hum, Bem, boa noite, os que estão aqui presencial com a gente, os que estão vendo gravado, estão dando continuidade ao nosso projeto das leituras edificantes, de epifanias espirituais, né? Estamos no finalzinho da Bhagavad Gita, é a parte mais profunda filosófica da Bhagavad Gita. Estamos estudando, né? Eu estou aqui. Hoje tem aluno presencial aqui, aluno virtual. Tá bem gostoso, né? Esse estudo coletivo aqui, né? Então, a gente vai, essa semana, estudar o capítulo 16 da Bhagavad Gita, que chama O Destino dos Insensatos. Então, sempre o Humberto Roden ele faz um prefácio, né? Humberto Roden foi um grande filósofo, estudante de filosofia, né? E ele era iniciado na Kriya Yoga também, e ele estudou hebraico, grego, ele traduzia a Bíblia direto, assim, né? E ele pegou muito a essência, tanto da questão da parte cristã, né? Quanto a questão da filosofia oriental. E é, esse livro da Bhagavad Gita, o que é interessante é que ele faz numa linguagem. Ah, tá voltando, a internet saiu, mas está voltando de novo. Ele consegue fazer uns paralelos, né, com a vida de Jesus, com passagens bíblicas, que para a gente, né, ocidental, fica mais palatável, assim, mais fácil da gente entender, e também consegue fazer um resumo da filosofia de um jeito mais objetivo também. Eu estudei várias outras Bhagavad Gitas, essa Bhagavad Gita do Berto Roder, que eu tinha na cabeceira desde a juventude, né? Porque a linguagem dele é uma linguagem que a gente consegue acessar um pouco melhor. Por isso, sempre, né, que eu dei prioridade para ele. Marcelo também sempre estudou muito Berto Roden, né? Então, nos beneficiamos aqui dessa conexão do Berto Roden com a Kriya Yoga, com todo esse estudo da filosofia. Então, aqui vamos começar, né? Então, ele começa falando assim: o presente capítulo é surpreendente, paralelo ao início do livro da sabedoria de Salomão, que faz parte da Bíblia do Antigo Testamento. Dizem consigo os que pensam erradamente: breve, cheia de tédio é a nossa vida. Nem há refrigério quando o homem morre, nem consta que alguém tenha regressado do além. Do nada nascemos, e depois disto será como se nunca tivéssemos existido, pois a nossa vida é como fumo e como o sopro de nossas narinas. O pensamento não passa de uma centelha nascida do movimento do nosso coração. Quando se apaga, reluz a cinza o nosso corpo, e o nosso espírito se desvanece como ar sutil. Passa fugaz a nossa vida, como o rastro de uma nuvem, e se dissolve em neblina, que os raios solares dissipam e fazem cair com o seu calor. O nosso nome será olvidado através dos tempos, e ninguém se lembrará das nossas obras. Uma sombra apenas é a nossa existência e não há repetição. Depois de terminada, porque está sob sigilo e ninguém regressará. Vamos, pois, e gozemos das coisas boas, enquanto existem. Aproveitamo-nos do mundo sem tandarça, enquanto somos jovens. Folguemos no meio de preciosos vinhos e unguentos, e não deixemos de colher uma só das flores da primavera. Coroemo-nos de rosas antes que murchem. Não haja prado algum em que não campeie a nossa luxúria, pois é este o nosso quinhão e o destino da nossa vida. Ninguém consegue libertar-se dessa tirania da matéria e da mente, se não tiver a visão nítida do espírito. Sattva é o único poder de dominar rajas e tamas. Esse, então, foi o prefácio aqui do Humberto Roden, né? Então, vamos ver o que a Bhagavad Gita vai nos dizer em relação a tudo isso, né? Essa foi o que ele puxou da filosofia ocidental, que ele achou que tem a ver
com a conexão desse capítulo. Então, vamos ver o que esse capítulo fala para a gente entender o que é que ele quis puxar isso daqui, né? E aí fala Krishna. Eu queria ter a voz tão doce quanto o Krishna, que a fala de Krishna disse que era tão doce que todo mundo já virava devoto dele, só dele abrir a boca e falar que ele era lindo, doce, né? Mas vamos tentar conectar ele no coração aqui, vou tentar falar, né? Destemor e pureza de coração, vontade firme no caminho da disciplina espiritual, amor para com todos os seres vivos, controle dos sentidos, espírito de sacrifício, estudo dos livros sacros que falam de autoiluminação, amor à solidão, autodomínio, não violência, veracidade, renúncia, espírito de perdão, serenidade, liberalidade, compaixão, paciência, modéstia, constância, alegria espiritual, mansidão, suavidade, castidade, fortaleza, compreensão, humildade. Mudou a página. E paz de espírito. São essas as qualidades que caracterizam o homem que aspira a um nascimento divino. Ostentação, arrogância, convencimento, ira, brutalidade, pseudo-conhecimento, vaidade e hipocrisia. São estes os sinais dos que falham o nascimento divino e que segue o destino dos asuras. Asuras é o oposto de suras, né? Tudo que é a no sânscrito é o oposto, né? São todos os seres não divinos, isto é, que são destituídos de consciência e livre-arbítrio. Os asuras do mundo infra-humano não são culpados por não possuírem esses atributos, mas os homens dotados de consciência e livre-arbítrio, quando se portam como um asura, são culpados. Né? Asuras, nos épicos, né, indianos, eles são considerados como se fossem mais inferiores mesmo. Eles ainda não dotaram do livre-arbítrio que nós, seres humanos, conseguimos, né? Os atributos divinos conduzem, volta, né, Krishna a falar agora. Os atributos divinos conduzem à libertação pelo autoconhecimento. Os atributos não divinos forjam a cadeia para a escravidão da ignorância. Entretanto, não te entristeças, ó príncipe. Ele está falando para o Arjuna, né? Que é todo o discurso que ele conta para o Arjuna, que está lá no meio da batalha e tem toda essa crise existencial e eles param a batalha toda para Krishna dar esse ensinamento, tirar a crise existencial do Arjuna para ele voltar a lutar, né? Tu tens um caminho aberto para o mais alto. Habitam em cada homem duas naturezas, a divina e a não divina. De uma te falei, agora escuta algo sobre a outra. Os seres que se parecem como os asuras ignoram a origem e seu fim. Vivem como sonâmbulos, não há neles nem inteligência nem retidão. Dizem eles: não há neste mundo lei alguma, nem ordem, nem verdade, nem senhor. O mundo se originou por um cego acaso. O fim de nossa existência é o prazer dos sentidos. Então, aqui está dando para entender, né, por que ele colocou aquela passagem bíblica, né, do Velho Testamento que fala mais ou menos isso, né? E aí ele está falando disso, né, de quem pensa isso são as pessoas que são conectadas como os asuras, que elas não têm essa conexão de livre-arbítrio, consciência, autoconhecimento, né? Enredados nessa ilusão, passam eles a sua vida, pois impura o seu coração e obscurecida é a sua mente. São a desgraça do mundo, que impedem a paz e o progresso e promovem a ruína. Escravos de desejos insaciáveis, cheios de vaidade, hipocrisia, arrogância, cegados pelas aparências, amam a ilusão e vivem o avesso da verdade. Chamam verdade a mentira e gostam das ilusões que levam à morte. Ignoram a realidade e sacrificam sobre o altar dos ídolos ao próprio ego nascido de miragens. Algemados por toda espécie de esperanças,
luxúrias e violências visam um só escopo: acumular riqueza, satisfazer os seus desejos sensuais. Falam assim: foi isso que consegui hoje, aquilo conseguirei amanhã. Conquistei essa fortuna agora e espero conquistar outra no futuro. Derrotei esse inimigo, hei de aniquilar outros. Eu sou o Senhor do mundo, poderoso e feliz. A minha vontade é lei, tudo deve servir aos meus prazeres. Eu sou rico, sou de alta linhagem. Quem pode medir-se comigo em elegância e bem-estar? A minha vida é uma delícia. Falam assim esses insensatos, empolgados pela tempestade de suas paixões, enredados no círculo vicioso de suas miragens falazes. Vão eles descendo rumo ao repelente abismo do inferno. Orgulhosos, convencidos, inebriados de possessões, praticam obras boas só por ostentação e hipocrisia. Os seus sacrifícios são formalidades inúteis e sem valor. Obsedados de egoísmo, vaidade, orgulho e insolência, odeiam-me esses blasfemos. A mim, o Espírito Divino, imanente neles mesmos e nos corpos de outros. Esses malfeitores, escória da humanidade, esses infelizes e perdidos, mando-os repetidas vezes aos ciclos dos seus nascimentos, para os corpos de seres inferiores. E assim, migrando pelas entranhas de seres inferiores, descem ele aos planos mais ínfimos, até que finalmente se voltem a mim. Tríplice é o portal que leva aos infernos: luxúria, ira e cobiça. Evita-os. Quem os evita, encontra o caminho reto da paz. Ó príncipe, aquele que se libertou desses três portais das trevas, vou repetir de novo então: luxúria, ira e cobiça, pratica o que conduz à meta suprema. Quem despreza as leis éticas e espirituais das escrituras sagradas e segue os impulsos sensuais, jamais atingirá a perfeição nem a felicidade da meta suprema. Por isso, guia-te pelos livros sacros, para saber o que deves fazer ou deixar de fazer. Guiado por esse espírito, realiza o que tens de realizar no mundo. Chante, chante, chante. Terminamos aqui o capítulo 16. Então eu vou parar a gravação para aqueles que estão vendo posteriormente. E nós que estamos aqui podemos fazer comentários. Deixa eu só achar aqui onde que para a gravação mesmo. Aqui, achei. Então, namastê para aqueles que vão ver mais tarde. Agradeço.